estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Onde estavas tu quando as estrelas das alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Onde estavas tu quando eu fundava os limites para o mar, quando eu separava as águas da porção seca? Neste mundo há milhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor. Dia e noite a chorar, para alguém lhes avisar, nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, para os ganhar. Seja longe ou perto a ir, para morrer ou para viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma, eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma, não ouves tu. Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz.
Com certeza, foi assim que Jó se sentiu, um profeta abandonado. Foi assim que este grande profeta se sentiu, abandonado por tudo e todos. Parecia que ninguém se importava com Jó. Parecia que todos o haviam abandonado. Mas dentro de sua alma ele ouvia o Senhor falando: não te deixarei, jamais te abandonarei. Quando tudo e todos te deixarem, o Senhor é contigo. Sem dúvida, meu caro ouvinte, Jó se sentiu um profeta abandonado, completamente desolado. Talvez alguém estranhe ouvir o pregador dizer, o profeta Jó. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que Jó foi um profundo profeta na palavra de Deus, porque um profeta, ele profetiza, e Jó, sem dúvida, profetizou a ascensão do Redentor, e todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi o nosso Redentor. E quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, Jó estava fazendo o serviço de um profeta, profetizando a ascensão do Messias, porque o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, sem dúvida, está comprovado pelas Escrituras, está comprovado por aquele dia no Calvário, que Jesus, nele se cumpriu esta profecia, o meu Redentor se levantará. Por isso nós dizemos, Jó foi sem dúvida um profundo profeta, que na verdade dizia coisas difíceis no momento para muitos entenderem. Talvez sua mulher não pudesse entender, e prova de que ela não entendia é que ela disse para Jó em seu momento crítico, em seu momento de provas, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó então, como um profeta, como um vidente, como um grande visionário, porque profetas são visionários, são videntes, eles enxergam ao longe. Ele, como um profeta, ele disse, mulher, tu falas como uma louca, tu aceitastes o bem de Deus, gozastes dos benefícios de Deus com tanto prazer, com um sorriso estampado no teu rosto, com tanta alegria, e agora do mal, das provas, dos tempos difíceis, não queres tu desfrutar? Jó dizia para ela, isso são sinais de insanidade espiritual. Tu falas, tu ages, as tuas atitudes são atitudes de uma crente louca, uma mulher louca, que na verdade não aceita o mal, as provas, as dificuldades com o mesmo prazer com que aceita as bênçãos do Senhor. Jó tinha visão, Jó era um profeta, e diga-se de passagem, um profundo profeta da palavra de Deus, até porque nos seus dias não havia pergaminhos, não havia Bíblia escrita, então Jó só podia ser um profundo profeta da palavra de Deus para acertar o alvo sem ter ali um manual para se conduzir, sem ter ali, meu amigo ouvinte, uma Bíblia
para se pautar por ela. Isso nos mostra que Deus comunicava diretamente com Jó, como ele se comunica com os seus profetas, que na verdade ele envia. Jó, sem dúvida, foi um profundo profeta da palavra de Deus, que na verdade falou coisas difíceis nos dias que ele viveu, difíceis naquele momento para muitos entenderem. Ele dizia que a vida do homem era como uma flor. Dizia que a vida do homem era como uma erva. Isso nós encontramos no capítulo 14 do livro de Jó. Ele dizia que o homem, a vida do homem, nascido de mulher, era de bem poucos dias, cheia de inquietações, e como uma flor, que na verdade nasce e daqui a pouco ela se desbrocha, está tão linda, ela atrai, na verdade, admirações de muitos, recebe muitos elogios, mas por muito pouco tempo. Jó dizia que a vida do homem era assim, sai como a flor e se seca, e foge também como a sombra e não permanece. Jó dizia coisas estranhas para os ouvidos humanos, cheio de perspectivas, cheio de projetos para o futuro, porque o homem é assim, às vezes ele faz projetos para daqui 25 anos, projetos para 30 anos, visando o futuro, um investimento de 30 anos, 40 anos. Mas Jó disse, você é como uma sombra, ela vai surgindo no meio do dia e daqui a pouco ela passa. És como uma flor, seca muito rápido. Quem te garante que você vai viver para ver suas realizações, seus projetos, seus investimentos se concretizarem? Jó dizia coisas estranhas para um homem cheio de perspectiva, para um homem cheio de visão acerca do futuro. Por isso eu digo, ele era um profeta da palavra de Deus. E diga-se de passagem, um profundo profeta. Ele já falava lá atrás, quando não havia uma Bíblia. Jó já dizia que havia esperança para a árvore que é cortada. E Jó dizia, ela ainda se renovará. Não cessarão seus renovos aquela árvore cortada. O que Jó queria dizer com estas expressões proféticas, falando de renovação, falando de restauração, falando de ramos, falando de brotos que na verdade ainda viriam crescer novamente, mesmo depois de cortados, falando de vidas que mesmo depois de sepultadas, mesmo depois de voltando ao pó, na verdade estas vidas voltariam a ressurgir novamente, ou seja, sairiam da sepultura e teriam que comparecer diante de Deus e dar conta dos seus atos, dar conta de suas atitudes, dar conta de de que maneira este homem e esta mulher, independente se são casados, solteiros, velhos, novos, independente de qualquer coisa, desde que alcançaram a idade da razão e sabem discernir entre o certo e o errado, Jó disse, assim como a árvore é cortada e os seus ramos, os seus brotos aparecem novamente, qualquer homem que descer à sepultura, for cortado da terra dos viventes, aparecerão novamente na ressurreição para dar conta do que fizeram. A vida do homem não é fazer o que ele quer e bem entende e seguir da sua própria maneira e achar que não precisará de dar conta de nada. Um dia, diz a Bíblia Sagrada, nós teremos que dar conta diante de Deus pelos nossos atos. Teremos que dar conta diante de Deus pelas nossas palavras. Teremos que dar conta diante de Deus de cada uma das nossas atitudes, sejam elas boas ou sejam elas mas, por isso eu afirmo, Jó, sem dúvida, foi um grande, profundo profeta da palavra de Deus. Nos convenceu em seu sofrimento, nos convenceu em suas lutas de grandes verdades da palavra de Deus. Nos convenceu
falou coisas que nem os seus amigos entendiam. Seus grandes amigos, mesmo eles, estavam acusando Jó de pecado. Estavam acusando Jó de, na verdade, ter blasfemado contra Deus. Eles não estavam entendendo o sofrimento do profeta. Não estavam entendendo as palavras, os enigmas que saíam dos lábios do profeta em chagas, dos lábios do profeta em sofrimento. Eles não entendiam as mensagens proferidas pelo profeta que estava vivendo a vergonha, a dor, o desprezo. Eles não podiam entender as palavras de Jó. Meu caro, meu precioso ouvinte, por isso eu digo, ele realmente foi um profeta de Deus, porque é característico dos profetas não serem entendidos pela maioria. Há sempre alguém que entende o profeta. Há sempre alguém que discerne a sua mensagem. Há sempre alguém que aceita a sua palavra. Jó não estava sendo entendido em seu sofrimento. Jó não estava sendo, na verdade, aceito em seu momento de provas, em seu momento crucial, quando ele falava de flor murchando, de árvore sendo cortada, quando ele falava sobre o seu sofrimento, sua chaga. Ora, meu amigo ouvinte, ele não estava sendo entendido, mas o que mais vale é que Deus o entendia e que a alma de Jó entendia o porquê de tanta prova, o porquê de tanto sofrimento. A alma de Jó entendia aqueles enigmas, aquelas palavras que, na verdade, seria necessário ter revelação, discernimento espiritual para captar a mensagem, para entender a mensagem. Meu amigo ouvinte, Jó já dizia sobre a ressurreição do homem. Eles não entendiam. Jó, em sua chaga, em sua provação, falava de um redentor, falava de coisas difíceis para eles ali atrás, difíceis para eles entenderem naqueles dias. Jó dizia: eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará, restaurará a minha vida, a minha alegria, a minha felicidade, a minha família, restaurará tudo aquilo que um dia eu tive e eu perdi, o diabo levou por permissão de Deus. Meu amigo ouvinte, eles não entendiam as pronúncias de Jó, mas Jó estava certo de Deus. E Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, restaurará a minha alegria, a minha felicidade. Que coisa tremenda é a vida de Jó! Que lição de vida! Que exemplo de profeta! Que exemplo de pai! Que grande homem foi este homem chamado de Jó! Que muitos, na verdade, até dizem que ele não existiu. Foi um personagem fictício, criado. Não. Jó foi um homem realmente. Foi um profeta do Senhor que de fato pisou nesta terra. E o seu livro, o livro de Jó, é, na verdade, reconhecido como o livro mais antigo da Bíblia. E se é o livro mais antigo da Bíblia, por que não dizer que o livro de Jó é o livro mais antigo do mundo? Porque a Bíblia pode-se dizer o primeiro livro que foi escrito, na verdade. Ora, talvez alguns pudessem provar tecnicamente que não, que a Bíblia não foi o primeiro livro. Mas temos que saber que a Bíblia é Deus. Algo existiu antes de Deus? São João I diz que no princípio ele era o verbo, ou seja, a palavra, a Bíblia. Meu caro ouvinte, nada pode ser antes de Deus. Nada pode ser antes da palavra de Deus. O livro de Jó foi reconhecido, é reconhecido como o mais antigo da Bíblia. Anterior até mesmo o livro de Gênesis, que retrata o início da criação. Jó foi um profeta de Deus. Ele viu coisas no futuro e no passado, coisas no passado para escrever e falar da criação, coisas no futuro para falar, como ele falou, sobre
a ascensão do Redentor, a vinda do Messias. Jó falou de um momento antes do tempo existir. Foi aonde nós lemos a Bíblia na abertura do nosso programa. Jó capítulo 38, versículo 4 e versículo 7. Jó disse, ele escreveu aquilo que Deus lhe disse. Ora, isto é um acontecimento antes do princípio, quando Jó escreveu, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, Deus lhe perguntou, onde tu estavas quando eu fundava a terra? Um tempo antes do princípio. Faze-me saber se tens inteligência. Deus perguntou a Jó, quem lhe pôs as medidas? Se tu o sabes, então responda-me. Deus perguntou para Jó, onde estão fundadas as tuas bases? Ou quem se assentou à sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, os filhos de Deus, juntamente cantavam e rejubilavam. Ora, meu amigo ouvinte, Deus está falando para Jó, e Jó está falando para nós, que antes que houvesse qualquer coisa, os filhos de Deus já eram conhecidos de Deus, foram chamados de estrelas da alva, e disseram os profetas, e falou Jó, e disse o Senhor, que eles juntos cantavam, que eles juntos se alegravam, que eles juntos rejubilavam, mesmo antes mesmo da fundação do mundo. Meu amigo ouvinte, isso é tão profundo. Por isso eu digo, Jó é um profeta da palavra de Deus. Jó falou de um momento antes do tempo existir, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38, versículo 7. Cada um de nós que somos filhos de Deus, estávamos na eternidade antes com Deus. Ora, a Bíblia disse, cantávamos alegremente. A Bíblia disse que louvávamos a Deus. A Bíblia diz que o nosso júbilo, a nossa alegria, ela era imensurável. A Bíblia nos dá várias e várias referências para comprovar esta afirmação. Os filhos de Deus não nasceram ontem. Os filhos de Deus não nasceram anteontem, ou há 30, 50, 70 anos atrás. Os filhos de Deus foram conhecidos por Deus, nasceram nos pensamentos de Deus antes mesmo da fundação do mundo. E Paulo, tendo esta profunda revelação que Jó teve, por isso Jó foi profeta. Que grande revelação Deus deu a Jó. Mostrou a Jó que os filhos de Deus existem antes de tudo, porque eles são mais especiais do que todas as outras criaturas, do que todas as outras coisas que Deus criou. Paulo teve essa revelação e Paulo disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha para você ver, você não foi conhecido por Deus, escolhido por Deus, o dia que levantou a mão na igreja. Que oração mais mentirosa, que doutrina mais falsa da igreja. Quando alguém aceita Jesus na igreja, eles oram erroneamente. Ó Pai querido, ó Deus bendito, escreve o nome do João, da Maria, escreve o nome deste menino no livro da vida do Cordeiro agora. Não, não, não! Os que levantam a mão e que recebem a Cristo e aceitam a palavra, o nome deles não são escritos no livro da vida naquele momento. Teria Deus sido pego de surpresa? Não seria Deus, então, onisciente, conhecedor de todas as coisas, para escrever anteriormente, antes mesmo do nascimento terreno, antes mesmo da aceitação daquele homem dentro da igreja, ou na sua casa, ou pelo rádio, seja por qual via for, não teria Deus a capacidade de escrever o seu nome
no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo? Ir contra isso é ir contra Jó. Ir contra isto é ir contra a Bíblia. Ir contra isto é ir contra o apóstolo São Paulo, que disse: outro evangelho é anátema, outro evangelho é maldito, outro evangelho não tem sentido. Meu amigo ouvinte, Paulo disse que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É o que está escrito em Efésios 1, versículo 3 até o versículo 5. Cada um de nós, que somos filhos de Deus, estávamos na eternidade com Deus. Por isso, agora você recebe a palavra, você se arrepende dos seus pecados, você é batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque antes estavas em Deus na eternidade e agora você aceita como um sinal de que estava em Deus. Você aceita como um sinal de que você está voltando para a eternidade. Você está voltando para Deus. Meu amigo ouvinte, Jó entendeu isso. Jó disse: meu Redentor vive, meu Redentor está se levantando. Para quê, Jó? Para restaurar a minha alegria, restaurar a minha plena felicidade que eu tinha antes da fundação do mundo com o meu Pai, com os filhos de Deus, quando ainda estávamos no projeto, na mente, nos planos de Deus. Meu amigo ouvinte, Jó teve essa revelação de que Deus estava restaurando, iria se levantar para restaurar a sua alegria. Por quê? Porque Deus, antes da fundação do mundo, se revelou como um pai alegre com seus filhos, um Deus alegre. Talvez alguém pudesse refutar, mas nunca vi Jesus sorrindo, nunca vi Jesus alegre, e Jesus, na verdade, foi Deus, é Deus, permanece sendo Deus. Meu amigo ouvinte, eu suponho que na festa de Canaã, Jesus não estava triste, mas estava, quem sabe, se alegrando, cantando, dançando, sorrindo, conversando com os seus amigos, com os seus irmãos. Eu creio nisso, porque a Bíblia diz isso. Claro que Jesus não estava plenamente feliz, porque ele ainda vivia a tensão da cruz, vivia a tensão da responsabilidade do seu ministério, do seu sacerdócio. Ele sabia que ele seria oferecido como o Cordeiro de Deus, que viria para tirar, na verdade, o pecado do mundo, o pecado da vida dos filhos de Deus. Porém, após a ressurreição, depois do terceiro dia, depois do sofrimento de Jesus, ora, meu amigo, o gozo do Senhor foi pleno, foi completo. Por quê? Porque ele venceu. Ele chegou a dizer: eu venci, vós também vencereis. Quem vence não fica triste, cabisbaixo, derrotado, angustiado. Por isso Jesus não é triste, não é cabisbaixo, não é derrotado, porque ele venceu todo o inferno, venceu o pecado, venceu o diabo. Ele é um Deus alegre porque venceu. Ora, meu caro ouvinte, e Jó obteve esta revelação, que este Deus de alegria, que este Deus de louvor, que rejubilava com as estrelas da alva, com os filhos de Deus antes da fundação do mundo, iria agora restaurar a sua vida. Bastasse Jó estar diante dele, então era questão de tempo, a tristeza iria saltar de alegria. Bastasse Jó permanecer diante dele. Jó 41, 22. Então, a tristeza, então, o problema que Jó estaria ou estava enfrentando seria agora convertido em alegria, em vitória, em degraus para ele subir e alcançar o pleno gozo, a plena satisfação. Era questão de tempo. E o choro de Jó, que duraria uma noite inteira.
Ora, pela manhã, ele iria se converter em alegria, como diz Salmo 30, versículo 5. Meu amigo ouvinte, bastasse estar diante de Deus, e em lugar da tristeza haveria alegria. Basta você estar diante de Deus, no lugar dessa angústia virá pleno prazer e satisfação. No lugar dessa tristeza, a alegria brotará. E lembrando, ela não vem das drogas, dos comprimidos, dos vícios, ela vem de Deus. A Bíblia disse, nossa alegria está no Senhor, ou a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa saúde, é a nossa proteção. Bastasse Jó permanecer diante do Senhor como ele permaneceu, então em lugar da tristeza haveria alegria, em lugar da vergonha, Isaías 61:3, haveria dupla honra. É isso que Deus tem para você. Não saia da presença de Deus. Se você ainda não entrou, entre na presença de Deus. No lugar dessa vergonha, haverá dupla honra. No lugar dessa tristeza, haverá alegria. No lugar dessa angústia, haverá plena paz, santo gozo. Diante dele, em lugar de perdição, brota os ramos, os brotos da salvação que vem do Senhor. Em lugar de contenda, se você ficar diante dele, a paz, a quietude na alma, ela aflora. A verdadeira alegria, se você ficar diante dele, a verdadeira alegria, felicidade é restaurada quando permanecemos diante dele. Deus restaurou a felicidade de Jesus Cristo. Deus restaurou a felicidade de Jó. Deus prometeu um dia restaurar a plena paz e felicidade de Jerusalém. Isto é Isaías 62. A Bíblia é quem diz que Deus restaurará a glória, a coroa, o poder, a honra de Israel. Meu amigo ouvinte, deixe Deus também restaurar a tua felicidade, a tua glória, a tua vida, o teu casamento nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, abra o teu coração, entre na presença de Deus e deixe Deus restaurar a tua vida. Deus restaurou a vida, o cativeiro de Jó, e que Deus restaure a tua vida, o teu cativeiro. Amém, Senhor. Que ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o nume solar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no povo.